iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e para isso elevemos o pensamento até Deus, que nós nos aproveitemos destas vibrações natalinas e nos sensibilizemos com Jesus, com seus padrões, com seus parâmetros, com a boa nova, que nós não deixemos que ela passe ainda uma vez pelas nossas vidas. Nós nos toquemos, imaginando e lembrando. É sempre uma oportunidade abençoada estarmos estudando, vendo conceitos e padrões provenientes do nosso Mestre, que veio para nos orientar, para trazer a cada um de nós reflexões, mudanças, elementos que farão com que aos poucos nós nos transformemos em novas criaturas. Que possam, Senhor, os teus amigos e nossos benfeitores nos ampararem. Rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Gratos e confiantes, iniciamos o estudo dando graças a Deus, e que assim seja. Nós vamos entrar no capítulo 11º, o Sermão do Monte. Então vamos acompanhar os diálogos, a beleza que nos é trazido. Primeiro, a localidade, a descrição da localidade. Olha que interessante. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, de Magdala, de Betsaida, de Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Carfanaum, em turbas ansiosas. Então, vamos sentir a ansiedade destas criaturas que estavam afeitas a padrões materiais e vinham em busca de curas, e vinham a partir daí dando às suas vidas novos parâmetros e novas realidades. Então, estas primeiras claridades foram sentidas, foram entendidas como um reino de Deus que faria com que, na sequência, após a morte do corpo, eles tivessem possibilidades renovadas. Mas mais do que isto, eles vinham em busca, a grande parcela, de cura do corpo. Vinham a grande parcela de realidades que precisam, a partir daí, serem vistas, serem percebidas pelas criaturas humanas. Os companheiros do Mestre eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o seu amor. Então, veja bem, eles vinham em busca dos companheiros porque sabiam que o amor do Cristo, a bondade do Cristo, que era algo que perceptível a todos, a delicadeza, a forma afável pela qual ele tratava as criaturas humanas, ainda que com palavras muitas vezes enérgicas, todos percebiam que havia algo diferenciado e este algo fez com que as criaturas se movimentassem a Carfanaum, que era um centro mais ou menos habitado, mas que naquele momento, em função desta boa nova que estava sendo propalada, enchia-se de pessoas em busca por curiosidade, em busca de situações desta ordem. Olha como ele continua. De vez em quando, Filipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes, ou seja, eles logo reconheceram os apóstolos, aqueles que estavam diuturnamente com o Messias, com aquele mestre, com aquele homem, e envolviam estas criaturas para quê? Para que de alguma forma elas pudessem ser atendidas, para que elas fossem levadas até ao encontro de Jesus, e mais do que o encontro, que elas tivessem uma mudança de parâmetros, porque não dá para que nós entendamos que eles aceitaram o reino de Deus, a edificação, e eles aceitaram claramente que a vida verdadeira era após a morte. Não, eles estavam querendo, em função daquilo que eles estavam envolvidos, mudanças nas suas realidades exteriores. Cura do corpo, melhoria material e assim por diante. Mas aquelas criaturas, como ele vai fazer com que eles entendam, eram as mais afeitas ao amparo. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Eu trouxe aqui
a casa de Pedro com uma multidão ao seu derredor. Isso que é importante que a gente entenda, a gente não tem noção. Quando a gente ouve falar que um médium de cura está em tal ou qual lugar, as pessoas se movimentam para isto. Imaginemos a presença do Cristo, que era muito mais do que um médium de cura. Era um médium de cura, que eles agora estavam buscando as suas melhorias, mas ele fazia coisas que eles nunca tinham visto. Fazia com que a pregação dele fosse ouvida a longa distância. Imaginemos, 5.000 pessoas estavam ouvindo aquilo que era dito. Não havia microfone, não havia nada, eles estavam envoltos magneticamente por este amor e chegava aos ouvidos de cada um deles aquela sonoridade, aquelas lições, aquela bondade, aquilo que era externado. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Então é isto, o benefício imediato, a bondade dele, a sua virtude, o seu amor, faria com que eles pudessem ter uma realidade exterior melhorada. Não dá para que imaginemos que a criatura tenha uma mudança de paradigmas de uma hora para outra, nem com Jesus, porque as pessoas estão cristalizadas em parâmetros materiais. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o reino de Deus, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. Então, algumas criaturas que nós vamos ver foram até a casa confortável. Ele era um coletor de impostos, ele era alguém que tinha uma vida, e ele vai nos colocar adiante, ele pertencia à aristocracia intelectual dos apóstolos. Ele era um homem, além de culto, além de bem posicionado financeiramente, era primo de Jesus, tinha uma proximidade, tinha uma afeição. No entanto, estavam buscando a ele para que essas criaturas entendessem melhor quais eram os ensinamentos, como eles deveriam assimilar e absorver. O coletor da cidade manifestou certa estranheza, porque as pessoas não estão imaginando que todos estão passando por provas, por dificuldades, querem que as provas sejam atenuadas, e nós precisamos entender, as provas têm um objetivo, nos trazer uma melhoria íntima. Não aproveitada a melhoria, ainda que ela possa passar circunstancialmente, ela vai retornar, porque ela traz uma oportunidade de melhoria, e aquela prova é em função de erros pregressos, é em função de atividades não bem situadas, não bem resolvidas. Então, ela precisa vir com este objetivo. A pessoa aproveitando, aquilo terá sido assimilado, absorvido, transformado a criatura, e pode ser atenuado, e pode ser vencido, suplantado, mas continuemos entendendo, vendo aqui as margens do lago de Genezaré. Afinal, disse ele aos infortunados. Então Levi, que recebeu aquelas pessoas, disse aos infortunados que o procuravam: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Então, até então, ele está colocando isso mesmo, está colocando uma realidade, um novo reino, e ele havia entendido o que era esse novo reino, aonde ele deveria se instaurar. Ele havia entendido parcialmente, como nós vamos ver. Não havia entendido que era dentro de cada um de nós, e não havia entendido que esta mudança interior nos levaria a situações e realidades melhores após a morte do corpo. Mas ele está dizendo que todas as pessoas sinceras e de boa vontade iriam se irmanar como filhos de Deus. Mas, olha bem como ele vai ser agora indelicado. Que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Olha bem como é que ele está agora sendo contraditório com o que ele disse. Não iria irmanar todos os corações sinceros e de boa vontade? E agora ele está dando uma reprimenda, falando de uma forma indelicada, mostrando que eles poderiam fazer. Mas quem são eles? E dirigiu-se a 3 deles, em especial:
seus conhecidos pessoais e falou de forma convicta: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? Veja bem, falar isto é algo indecoroso. Falar isto não soa como algo sincero e além de tudo falado por alguém que seguia o ser de bondade que era Jesus, um ser de afeições afetuosas. Então, o que este irmão Lisandro poderia fazer? Ele era aleijado. E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? Então ele está jogando agora na face de cada um verdades nuas, cruas e mais indelicadas, de forma peremptória, desrespeitosas, não sendo alguém cordato, sincero, afável, amistoso, alguém que segue o Cristo, mas eles estavam todos em aprendizado. E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Ou seja, eram pessoas que ele conhecia, mas queria a distância, achando que eles não teriam algo a contribuir com este novo reino, com a boa nova. Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Isso é algo que nós nunca poderemos fazer, humilhar criaturas, deixá-las relegadas agora a uma situação de execração, a uma situação de situá-las e para que elas vejam o padrão em que elas se encontram, sejam social, afetivo, espiritual, físico, qualquer que seja. Isto é de uma deselegância, isso é fazer com que as pessoas respondam segundo apenas aspectos exteriores. Olha bem, somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências, ou seja, eles que conviviam com aquilo tiveram um alento com as pregações que o Cristo havia trazido a todos eles. E aí eles são jogados numa situação de execração, de humilhação, situação vexatória. O que eles poderiam agora contribuir? Então eles foram colocados numa situação em que eles sentiram o peso das suas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara, tornara-os uma dor sem limites. É isso que nós temos que entender. Nunca deveremos fazer desta ordem. Nunca deveremos deixar com que a pessoa perca a esperança. A doutrina espírita vem nos situar que cada um está no local devido, para que ele aprenda, para que ele seja resignado, para que ele assimile as oportunidades e cresça espiritualmente. Mas não havia ainda, nesta sua confortável vivenda, ainda compreendido tudo aquilo. Não havia ainda entendido plenamente o que era o reino de Deus. Mas continuemos. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que o seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e angústias do coração. Então, eles estavam agora fazendo esta avaliação, mas Jesus não dissera isso. Será que o seu apóstolo, o seu seguidor não sabe? Será que aquilo que eles ouviram foram mentiras, foram ilusões? Porque ele veio a fazer com que o íntimo de cada uma das criaturas que passavam por dificuldades e problemas, para dizer a grande maioria das criaturas que vivem no mundo material, estavam tristes, estavam angustiadas, vindo até Jesus, seriam agora amparadas, alentadas. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Isso que nós temos que entender. A doutrina espírita cristã, o cristianismo, é um alento na alma das criaturas, é uma esperança que leva a um inebriamento real e verdadeiro. Nos dá premissas de realidade, que entendamos que eu estou em condições de reparar os meus erros. Eu tenho hombridade, eu tenho dignidade, eu tenho agora a capacidade de superação, isso será o melhor para a minha vida. Então que este entendimento paire na nossa existência. É isto que eles haviam experimentado, um regozijo, uma euforia sincera, ou seja, eles estavam agora passando situações que teriam agora o amparo na sequência.
jubilosos, guardavam as suas promessas. O Cristo veio mostrar: o meu reino ainda não é deste mundo. Todos vós que sofreis, tende confiança, vocês poderão com serenidade e equilíbrio gerarem para vocês mesmos uma vida melhor adiante. Relativamente, então, às promessas ao Pai justo e bom, que eles não poderiam compreender sem a noção de reencarnação, mas entendendo que o Pai é bom, eles estavam, sem que fizessem grandes ilações, no melhor lugar, numa oportunidade abençoada para que eles se superassem. Então, mesmo não entendendo reencarnação, entendendo que o Pai é bom, que o Pai quer o nosso melhor, nós entendemos e aceitamos. Sem fazer muitas avaliações e aceitando, poderemos nos transformar em melhores criaturas, que amava aos filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Então isso é que foi preceituado, isso é que foi pregado, isso é que foi entendido com imagens, com vibrações. Imaginemos, mais do que as imagens, o que o Cristo era capaz de proporcionar àqueles que ali estavam. Um bem-estar nunca percebido, nunca visto e nunca mais podendo ser comparado com alguma coisa semelhante no cenário material. Então eles receberam em seus íntimos uma ajuda espiritual, uma chuva de bênçãos. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Então, estas almas que estavam padecendo, nada por acaso, mas que estavam diante de dificuldades, que nós nunca levemos a elas a revolta, que nós nunca levemos ela a certeza de que algo exterior irá ajudá-las, que nós possamos proporcionar a elas a certeza: tudo está certo, o Pai ama cada um de nós, todos nós estamos em provas ou expiações para melhorarmos o nosso espírito e amanhã estarmos em melhores condições e retornarmos servindo e ajudando em quaisquer condições exteriores que se nos apresentem. Esta confiança deve pairar, deve embalar as nossas vidas. Mas vamos ver e continuar. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. Então eles queriam agora, exaltados, envolvidos, inebriados, embalados por estas promessas do Cristo, eles estavam eufóricos, eles queriam seguir aos seus preceitos, eles queriam entender melhor, mas a palavra de Levi fez com que eles se sentissem humilhados, eles voltassem agora a viver plenamente tudo aquilo que estava ao derredor deles. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento da casa de Levi. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Então, veja bem, muitos estavam em busca deste refrigério às suas almas, de um entendimento melhor para levarem a bom termo as suas experiências. Outros estavam buscando a cura corporal, outros estavam agora querendo fazer com que as suas desilusões e os seus problemas fossem agora vistos de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, eles estavam deixando a casa de Levi nesta condição. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. Jesus acompanhou espiritualmente a conversação, claro. Jesus entendeu que estava em jogo, sim. Entendeu mais do que isso, era uma oportunidade dele afagar o coração de uma criatura que não estava ainda com as premissas e parâmetros espirituais devidos. Então, ele deu entrada e começaram a conversar. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com estes aleijados e mendigos. Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros seus de apostolado eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo, esperemos alguma coisa dos pescadores de Carfanaum.
São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Então vamos entender aqui as premissas. Será que as pessoas, quando vão adentrando as situações aparentemente favoráveis no mundo material, seja da beleza, do dinheiro, do poder, será que elas se envolvem, deixam com que aquilo adentre o íntimo e mude os parâmetros? Na grande maioria, sim. As pessoas se deslumbram, as pessoas imaginam que elas mereçam tal situação, fizeram por merecer, são mais capacitadas, e ela não faz outras ilações. Ela tem pura e simplesmente esta conotação ainda estreita e pequena da vida. Então, ele já emendou pela sua inteligência aquilo que ele havia colocado: aleijados e mendigos. Os seus companheiros eram mendigos. Os seus companheiros eram pobres, mas eram fortes. Poderiam, pelo desassombro, pelo bom trabalho, ajudarem. Mas e estas criaturas aleijadas? Estas criaturas tidas e havidas como uma escória da relação humana. Não vejo, porém, como aceitar a contrição destes desafortunados e vencidos que nos procuram. Então ele está abrindo o coração, e é isto que Jesus queria que eles fizessem, mostrando em verdade os seus reclamos, as suas dificuldades, os seus preconceitos, a sua visão ainda tortuosa. E é sobre isto que Jesus agora vai nortear Mateus, Levi, vai dar a ele e a André, que ele está com ele, um outro parâmetro, outros critérios. Jesus fixou o olhar no discípulo, se ausentaram daquele local, entraram numa sala com um profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Olha bem o que ele está agora externando. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Ou seja, ele é um cântico de euforia para todos aqueles que vivem problemas e dificuldades. Os problemas apenas se modificam porque a pessoa acha que ela é privilegiada, favorecida, quando tem estes preceitos exteriores. Mas ela não tem problemas íntimos, ela não tem dramas de consciência, ela não tem desassossegos, inquietações, relacionamentos difíceis, ela não tem... Todos os problemas existem na vida humana, apenas que a pessoa acha que ela tem recompensas. Ela acha que a partir daí ela pode ter um refúgio esse que ela fez por merecer. Isto são as justificativas tortuosas da mente humana. Mas olha como ele continua, o Cristo colocando: os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Isso que nós temos que entender. Como a pessoa está envolta pelo materialismo, ela acha que tem tudo que ela necessita. Ela não pode agora, ela tem só que agradecer, pois Deus foi muito bom para com ela. Porque a bondade de Deus está no aspecto material. Isso é uma visão não apenas tortuosa, míope, pequena, ingênua e de alguém que não é inteligente o suficiente para entender. Se o Pai é de todos, algo está errado. Falta algum elemento neste processo. Então, as pessoas que vivem segundo os padrões exteriores são tidos e havidos como homens que têm preocupações sadias, corretas, que visam agora isto e aquilo. Eles têm os seus compromissos, mas nem por isso são compromissos que visam a melhoria espiritual do mundo. Na grande maioria, os seus interesses próprios. Mas continuemos. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, será isto entendido por Mateus? É isso que Jesus vai colocar a Mateus. São as derrotas, são as dificuldades que fazem com que as pessoas se sintam frágeis, porque nós somos pequenos, se sintam agora com uma série de desassossegos, de inquietações, de dificuldades, que dão a eles a insegurança necessária a buscarem de forma mais resoluta a voz de Deus. Elas querem agora compreender: estava tudo bem até então? Surgiu este ou aquele problema?
Será que Deus se esqueceu de mim? O que eu fiz por merecer? É o Pai chamando a cada um de nós a compreendermos que existem coisas muito maiores. Vamos ouvir perguntas. E como fica atualmente os altares, os centros espíritas e as outras denominações que não têm dado espaço, aberto a porta aos vencidos do mundo? Como fica o amparo? Como fica o ideal cristão? Pois é, fica de uma forma não adequada, né? Claudicante. Nós precisamos entender, nós precisamos trazer a notícia de Jesus. Não basta que nós possamos dar isto ou aquilo. Nós temos que fazer com que as pessoas entendam o que verdadeiramente está nas lições do Mestre Jesus. Ou seja, dar a conotação da reencarnação, da lei de causa e efeito, e mostrar a misericórdia de Jesus e de Deus que nos possibilitam voltarmos várias vezes até que aprendamos. Em várias jornadas, ninguém é privilegiado e ninguém é deserdado. Trazer isto para os centros espíritas é reabilitar o cristianismo que fora esquecido ao longo dos séculos. Nós temos que trabalhar a alma destes irmãos. Não podemos dar por dar coisas. Nós temos que tocar a alma, dar elementos às criaturas, para que elas compreendam que ninguém está em situação de realce ou de esquecimento. Vamos continuar. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam, um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Então, ele está dando a Mateus e a todos a noção da seguinte coisa: é neste instante que nós estamos mais afáveis a compreendermos a bondade do Pai. Se nós agora não dermos a noção de reencarnação, de lei de causa e efeito, da misericórdia que nos alcança a todos, mais do que a justiça, que nunca está só, sempre a nuance da misericórdia está estabelecida, para que todos compreendam. O Pai, neste instante, usa desta situação da criatura fragilizada, da criatura se sentindo derrotada, da criatura se sentindo triste, da criatura se sentindo agora desvalida, que o amparo dele se fará mais intenso, porque esta pessoa se volta para dentro de si mesma. Ela não tem aonde recorrer, ela não tem a quem buscar. Por isso precisamos externar a boa nova a partir dos princípios que a doutrina espírita nos traz. É hora de estabelecermos estas trincheiras, é hora de levarmos as criaturas a esta boa notícia. A boa nova é para ser externada. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Então você está entendendo, Mateus, o que eles querem? Defender porque eles têm, imaginam, maiores responsabilidades, maiores atividades mais sérias e profundas, e eles precisam, a partir daí, defender aquilo que eles possuem. Ou seja, em geral, a alma destas criaturas está como? Está agora num estado de inanição. Por que o Cristo nos disse é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Ele está afeito às suas preocupações materiais, ele está preocupado apenas do seu dia a dia, com os reclamos e situações para que ele se beneficie, para que ele possa cada vez mais usufruir e ter isto e aquilo, mostrando um orgulho e uma vaidade cada vez maior. Isso, de forma geral, é uma prova dificílima, porque as pessoas, em geral, chafurdam-se na lama, envolvem-se com a materialidade. Poucos são aqueles que doam, poucos são aqueles que se desapegam, poucos são aqueles que compreendem a oportunidade de gerarem trabalho, de gerarem oportunidades, de gerarem agora a ciência, o esporte, a melhoria na vida das criaturas. Levi
sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Olha bem a percepção que vai acompanhar Judas Iscariotes até o final. As pessoas não imaginam que nós estamos governados por Deus, por leis sábias e poderosas. A pessoa acha que nós precisamos afagar o ego dos poderosos para que eles nos auxiliem. Eles podem auxiliar, não precisamos afagá-los, precisamos ajudá-los. Porque senão a vaidade prossegue, o orgulho prossegue, e nós não teremos construído nada junto a estas criaturas. Então imaginemos, o bem precisa se estabelecer. Ele chegará quando nós estivermos fazendo por merecer, quando o nosso objetivo for sincero e verdadeiro. Não para que eles agora, olha bem, estava pensando na supremacia do Evangelho junto aos que governam o mundo, junto àqueles que poderiam agora auxiliarem, retribuírem. Então é neste contexto que ele está fazendo as suas observações. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre, convictamente. E o amor não age com inquietação, o amor confia, o amor sabe que, fazendo no bem, as coisas naturalmente chegarão à casa e ao local e à criatura. Porque quando a pessoa está pronta, o trabalho aparece. Quando eu estou pronto, as situações se nos apresentam. Batei e abrir-se-vos-á. Quando nós estivermos em condições. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Carfanaum. Vamos imaginar esta imagem, que foi agora plasmada pelo Cristo. Ele plasmava e agora Levi viu alguns generais agora chegando a Carfanaum, com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Então, imagine esta imagem. Então, Jesus fez com que aquilo fosse plasmado e agora Levi viu. Certamente, trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Porque, afinal de contas, como é que seria mesmo este processo? Eles aceitaram o reino, mas o reino tem que ser portentoso, o reino tem que ser opulento, o reino tem que ser de ostentação, o reino precisa mostrar que é mais poderoso do que os outros, porque eles não estão afeitos a outros valores. Então eles trariam toda agora um séquito de criaturas envoltas por estas mesmas premissas. Mas ele continua, começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza, ou seja, estradas com problemas, estradas agora que não eram fácil a locomoção, por não estarem no íntimo, desarmados das vaidades das vitórias, edificariam templos de pedra, suntuosos. Então, veja bem, é isso que foi feito ou não nos milênios? O Cristo fez com que ele visse ou não? Sim! Era esperado que isto ocorresse? Sim! Enquanto as criaturas não estiverem embaladas por valores espirituais, elas irão querer externar estas belezas, estas construções, este poderio. Então, nós reabilitamos, como nos fala Emmanuel, no livro Emmanuel, a suntuosidade dos templos judaicos. Nós construímos agora, com o cristianismo, que estava agora com a nuance do catolicismo, estas suntuosidades, estas igrejas. Por quê? Porque a vaidade ainda imperava. Nós conhecíamos mentalmente, filosoficamente o Cristo. Não conhecíamos a ele no coração. Não entendíamos a ele plenamente.
E estes que viriam, iriam fazer estas coisas. Novamente construindo mausoléus. Outras vezes iriam fazer com que fossem agora despertados nas criaturas as vaidades. Lutariam, em cuja construção, lutariam duramente por hegemonias inferiores. Não é isto que ocorria no Sinédrio? Que foi ocorrer no papado? 72 membros aos 71 no Sinédrio, um sumo sacerdote. Agora as hegemonias, as articulações, as famílias agora que eram privilegiadas com cargos. Então era sobre isto. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Tudo isso foi feito. O Cristo anteviu, claro, o Cristo sabia tudo o que iria acontecer, está mostrando. Vamos chamar aqueles que estão afeitos, vamos chamar aqueles que já estão em condições de compreender. Os outros estão afeitos à exterioridade, estão afeitos a grandes construções. Mas continuemos, recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros de seus pontos de vista. Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu ao longo dos milênios. As guerras intestinas dentro da igreja eram coisas de uma enormidade, de uma barbaridade, que nós externamos com as cruzadas e, na sequência, com a Inquisição. Por que isto? As pessoas querem mostrar poderio. Elas não se desapegaram do orgulho e da vaidade, do egoísmo. Elas querem mostrar as premissas exteriores, sendo que não foi isso que o Cristo veio nos trazer. Desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. Então a pessoa se acha, nesta condição, os favorecidos, mais importantes, mais endinheirados, que precisam ser vistos, respeitados, que precisa ser colocado o tapete vermelho, senão eles não contribuem, senão eles não ajudam. E aí, o que será feito desta singeleza? O que ocorreu? 381 anos, a doutrina da Boa Nova cristã já era o catolicismo, já havia se perdido, já havia se tornado agora em uma religião de exterioridades, de pompa. Mas continuemos. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. Não foi isto? Quando nós fomos até o Oriente, nós quisemos mostrar a supremacia de Jesus? Não, daquilo que nós concebíamos. E aí íamos ateando fogo em todas as localidades pelas quais passávamos. E é isso que Jesus está anunciando. Quando estas criaturas que não estiverem vivendo plenamente o cristianismo comandarem, é isto que irá ocorrer. Intrigas, balbúrdias, guerras, lutas, contendas, acusações, impropérios, julgamentos. E aí, e seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Seria justo isto? Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, irmãos que deveremos respeitar a cada um na sua realidade e situação. O apóstolo ouvia assombrado, em face da profundeza de sua argumentação. O mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Ele fez com que Mateus entendesse, está clara a ideia da reencarnação. Só a ideia da reencarnação fará com que a esponja do tempo vá apagando os desmandos, os desvios. E aí a gente vai construindo novas engrenagens, novos valores, vamos nos modificando na nossa intimidade. Até então, aqueles que triunfam são seres que estão sempre envoltos em tenebrosos abismos. Como já disse, todos aqueles que estivemos em cargos e posições, voltamos em situações
agora difíceis para acordarmos. É esta a mágica da vida e das reencarnações. É esta a mágica da bondade do Cristo, que sempre nos dá uma oportunidade renovada, de recomeço, de novos valores. Mas ele continua nos colocando. É imprescindível, pois, atestemos na alma branda e humilde dos vencidos. Olha bem o que ele está colocando. Atestemos a alma que é colocada numa realidade exterior difícil. Ela pode adquirir valores de simplicidade, de singeleza, de resignação, de humildade verdadeira e sincera. Então, atestemos isto. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Ninguém é desassistido. Nestas horas difíceis em que cada um de nós passa em suas experiências, somos carregados no colo, somos alentados e amparados. Uma pleiade de amigos espirituais, em nome do nosso Mestre e do nosso Pai, está conosco a nos darem novas orientações. Estes, olha bem o que ele vai dizer, estes quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões. Isso que nós temos que entender. A dificuldade é uma bênção na vida do ser humano. No mundo de provas e expiações, é ela que vai fazer com que a criatura possa acordar. Ah, mas ela pode se revoltar? Ela até pode. Se nós dermos elementos de correção, de dignidade, se nós mostrarmos o amor do Cristo e do nosso Pai para com cada um, ela vai agora atenuando e entendendo. Ela está tendo uma oportunidade abençoada. A vida quer que ela cresça espiritualmente. É uma oportunidade de redenção, não é uma oportunidade de execração nem de humilhação. E marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Olha bem, quando a pessoa é vencida, ela quebra as ilusões, ela se sente fragilizada. Quando nós vivemos segundo as premissas apenas exteriores, o que a pessoa tem neste instante? Revolta, ela quer se suicidar, ela tem dramas agora emocionais, mas se ela puder ser acalentada, se ela tiver uma religiosidade, se nós cumprirmos com o nosso papel de cristãos, elas poderão ser afagadas, orientadas e entenderem. A nossa realidade não é mundo material, aqui é passagem, aqui é pura e simplesmente uma instância em que estamos a reparar erros, em aprender circunstâncias com as oportunidades que irão surgir na nossa vida. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Olha o que o Cristo está trazendo para nós. É para hoje, é para todos os dias. Nas horas difíceis da dor, das exclusões, das incompreensões, das chagas, das cicatrizes, uma luz se acende. É um recomeço. É a criatura agora recobrando a sua lucidez e tendo possibilidade de transformar-se numa nova criatura. Uma criatura de Deus, uma criatura que entendeu, uma criatura que está sendo colocada na fragilidade para que ela busque as premissas verdadeiras. As outras eram apenas ilusórias. E estas ilusórias nos prenderam pelos milênios. Levi, é necessário amemos intensamente aos desafortunados do mundo. A estes deveremos orientar, a estes deveremos chamar, a estes deveremos possibilitar um novo parâmetro, uma nova diretriz, uma nova roupagem naquilo que compreendiam até então. A doutrina espírita precisa ser agora veiculada, precisa ser agora mostrada em exemplos de palavras e atitudes e pensamentos. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida.
ou seja, esta terra que está sendo fecundada. As lágrimas irão adubar, as esperanças mais ardentes farão com que esta semente desabroche, porque a pessoa começará a entender. Ela, no momento mais difícil, de crise mais dolorida, de dores, como nos fala André Luiz, indizíveis, somos amparados, acalentados e envolvidos. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem o primeiro dia de liberdade. Olha a beleza da imagem. Olha a beleza. Éramos sentenciados até ontem, enquanto não conhecíamos no nosso coração o Mestre Jesus. Éramos presos pelas convenções doentias que estão sempre a nos enganar, a nos iludir e a nos deslumbrar de forma errônea e doentia. Quando nós saímos desta sentença, quando nós temos a alforria e a liberdade que o Mestre nos dá, é o primeiro dia de liberdade. O clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. Surge uma nova oportunidade. Então o Cristo está dando a eles esta miragem, estes parâmetros. E é também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Sobre aqueles que sofrem, eles estão mais prontos. Por isso a pergunta que o Felipe nos trouxe é isto. Nós não podemos nos esquecer. Vamos atrair estas almas, vamos acalentá-las com um entendimento mais profundo, vamos embalá-las com novas proposições, vamos dar a elas aparentemente aquilo que elas necessitam a nível exterior, mas não nos esquecendo, é a doutrina, é o ensinamento, é a postura que vai poder mudar as suas premissas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Neste ínterim, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegremente para os montes próximos. Então entendamos que o Cristo agora vai pregar, mas eles haviam entendido, é nestas almas sedentas e com dificuldades, que não iremos iludi-las com premissas materializadas, não iremos dar a eles a noção que o reino é da terra, o reino é de Deus, o reino é espiritual, aquilo tem uma razão de ser. Vamos construir uma esperança verdadeira e lúcida na vida de cada um deles. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas ao longo de toda a encosta. Acotovelavam-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares, de todo o horizonte pincelada de luz. Imaginemos isso que ele está nos dizendo. A natureza recebia os comandos do nosso Mestre e ela se aureolava, como se luzes estivessem agora pincelando e trazendo uma beleza nunca vista no cenário material. É isto. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo, agarrada em seus filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Então era o populacho, com as suas dificuldades exteriores, que o Cristo vai acalentar, vai trazer normativas, vai ajudá-los, mas vai trazer proposições que vão atuar na alma de cada um deles. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do Mestre surgiu na eminência, enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Então os ventos chegavam, afagando a face de todos eles. Todos eles agora recebiam, embalados, e eles não sabiam o que eram. Eram vibrações
que a bondade do Mestre possibilitava a cada um deles, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Pela primeira vez, ele vai atuar mostrando que eram bem-aventurados todos aqueles que sofrem. Ele vai dizer: sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos, sobre aqueles que sofriam. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e de misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Como eles recebiam isto? Estavam vendo que adiante, após a vida material, eles seriam bem-aventurados. Eles estavam entendendo que o reino de Deus estava propício e afável a todos eles. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. Tudo aquilo chegava embalado por esta vibração amorosa, abençoada do Mestre sobre todos eles. Tocava ao coração, respondia os apelos, cicatrizava as mágoas e ressentimentos, fazia com que todos estivessem agora com novos valores e novas proposições. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Esta é a noção que nós temos que ter. A notícia, a boa nova, as proposições que o Cristo nos trouxe serviram a todos os planos, a todos os tempos e a todos os seres que sofrem. Ela iria se espalhar ao longo dos séculos e milênios para aqueles que estariam em maiores e melhores condições de absorvê-las. Quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães, sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhes trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciões de frontes nevadas pelos invernos da vida lhes beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblantes sorridentes e diziam: bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição, tocando a alma, fazendo com que os problemas continuassem em muitos deles o mesmo, mas eles tinham outro olhar, uma outra esperança, uma outra euforia íntima, uma outra maneira de se contactarem com esses problemas. Levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam um monte, abraçados, com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limites. O coletor de Carfanaum aproximou-se e saudou-os transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, agora abrangia o porvir infinito do mundo, abrangia o que iria ocorrer adiante. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do coração. Então ele havia entendido tudo aquilo que o Cristo havia trazido. No dia imediato, o ex-publicano abriu as portas
da sua casa todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Todos eles foram chamados, os seus amigos que ele havia humilhado. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade da sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. E ali ele abraçou-se a Levi, porque ele viu que Levi não apenas havia se abraçado a Lisandro, havia mudado os seus preceitos e os seus parâmetros, e bem compreendendo, ele poderia levar adiante a boa nova. Que nós entendamos, deixemos a visão material de lado, compreendamos os nossos irmãos e entendamos todos necessitamos nos ajudar mutuamente para pregarmos e vivermos consoante estas premissas do nosso mestre. Vamos finalizar a nossa reunião agradecendo o amparo, a proteção, que isto sirva para nós, sempre quando as horas se fizerem difíceis. Confiança, o Pai está junto a nós. Jesus, através de uma série de benfeitores, está a nos amparar. Nos aproveitemos e assim gratos, finalizamos a nossa prece dando graças a Deus. E que assim seja.